Olha só que coisa. Ontem teve uma notícia muito triste a respeito de uma provável é, luta política em que um guarda é assassinado em festa com o tema do PT no Paraná. O atirador era bolsonarista, segundo apura a polícia. Bom, algumas coisas eu tenho a comentar a respeito desse caso. Acho que o mais grave disso tudo é como foi feita a ação. E já comentei num outro vídeo o perigo de só disponibilizar armas também para a segurança pública. Primeiro que a segurança pública faz parte da máfia, que é o Estado, né? Se você compreende como o Estado é formado, como o governo é formado, é uma máfia. Eles fazem coisas que eles consideram ilegais, só que é por eles, né? E os dois eram policiais, então assim, ainda não se sabe ao certo o que aconteceu. Isso é tudo inicialmente, o que está sendo apurado. Mas eu irei tecer alguns outros comentários no fim do vídeo também. Mas o que é irônico e o que é que aquilo que eu disse no outro vídeo. Os agentes de segurança pública, sendo eles de esquerda ou de direita, tem muito policial, como esse cara aqui, esse que foi assassinado. O outro também parece que está em estado grave, mas lógico, ele iniciou a agressão. Isso aqui é engraçado nesse sentido, porque a esquerda diz que é contra o armamento civil, mas olha só, esse guarda ele também estava armado, petista, e ele se defendeu com arma. Então assim, ele teve chance de se defender. Muitos agentes da segurança pública de esquerda, né, que existem sim policiais de esquerda, tá? Não se enganem, e é um dos motivos porque a segurança pública é ruim, porque ela tem muitos agentes de caráter político, e então além do Estado ser uma máfia, você tem agentes que podem agir contra você, movido à política, pode ser de esquerda contra a direita também. Lembremos que o Adélio Bispo foi o primeiro que desferiu um ataque criminoso no Bolsonaro, que é claramente de esquerda, ex-filiado do PSOL. E temos nesse caso aqui, como eu disse, né, a polícia ela tem que sempre ser questionada, é que os dois estavam com armas legalmente, e olha só que coisa, o guarda petista estava armado, não era ele que é provavelmente na esquerda, que é tão desarmamentista. Vemos aí no caso de novo, muitos policiais de esquerda, eles se acham com o monopólio da verdade, do monopólio das armas. Eles acham que eles têm que ter o monopólio das armas, porque é aquilo, a esquerda sempre acha que tem que estar com o monopólio da arma. Assim como na Venezuela criou-se aquela guerrilha aquela guerrilha bolivariana, né? O povo em si não pode andar armado, mas a milícia privada do Maduro, esses podem andar armado. Então esse é o perigo de você garantir ao Estado o direito garantir o direito. O Estado não tem direito. Você garantir ao Estado isso, que ele decida quem pode ou não ter armas. Esses caras eram policiais e muita gente tem que ter o conhecimento. Policiais, agentes de segurança pública são sim truculentos. Essas pessoas passam por às vezes treinamentos intensos para se blindar ou para até, né, se vê em questões de filmes, né, como que eles não recebem um treinamento até muito mais forte, muito mais pesado para virarem casca-grossas, né. Então aqui, um guarda municipal de Foz do Iguaçu foi morto a tiros no sábado, né? Durante a festa de aniversário de 50 anos, que tinha decoração com o tema do PT. E que o cara já era um gado também, né? Marcelo Arruda era filiado ao PT e foi candidato a vice-prefeito, nas eleições de 2020. Então o cara é político também, né? Foi candidato a vice-prefeito. Político já, enfim. Conforme o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o atirador Jorge José da Rocha Guaranho é agente penitenciário federal e apoiador do Bolsonaro. Arruda morreu e Guaranho ficou ferido em estado grave. O que eu acho mais engraçado disso tudo é que o cara
O guarda municipal, apoiador do PT, estava armado. Vocês entendem essa incoerência? Como esses caras são filha da mãe? O cara, beleza, ele teve o direito, sim, de se defender. Mas ele não quer que o outro tenha direito de se defender. Né? Por que ele não jogou a arma fora, já que não serve para nada, né? Que não, a arma não serve para defesa, a pessoa não tem que reagir? Não é engraçado isso? Eu acho engraçado isso. Arruda foi assassinado pelo homem identificado com o bolsonarismo. Que momentos antes do crime havia interrompido a festa e ameaçado os presentes com uma arma na mão. Na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, conforme nota do PT e declarações registradas no boletim de ocorrência, Marcelo Arruda foi abordado no estacionamento quando o homem sacou a arma e ameaçou disparar. Arruda tentou se defender com sua arma funcional e houve troca de tiros. Pois é, o cara estava com a arma, né? O cara estava com a arma. Olha isso, olha o que o Lula escreveu. Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Isso não é engraçado? Não é esse povo que fala que tem que desarmar a população? Porque a pessoa não pode reagir? Caramba, mas que coisa, né? Das famílias perderam seus pais, filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos de solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda. Ai, meu Deus, hein? Olha isso, a publicação ela também pediu compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Garanha. Sugeriu que ele foi influenciado pelo discurso de ódio. É sempre esses caras, eles nunca culpam quem fez o ato, né? Eles sempre culpam o discurso de ódio. Agora, o Adélio Bispo, eles não culparam o Lula, não culparam o PT, nem o PSOL, né? Então, assim, no caso do Adélio Bispo, eles individualizaram. Falaram que não, ele é louco, que ele não sei o quê, né? Agora, esse cara não é louco, não. Ele estava plenamente consciente, né? Estava plenamente consciente. Claro, o Bolsonaro falou, eu não quero ninguém que me apoie que seja a favor de violência, lógico. Que é o lado de lá que comete esse tipo de ato. Com certeza, a esquerda é muito mais truculenta. No Japão, nós tivemos o assassinato do conservador lá, o Abe. O Abe era conservador e foi assassinado com tiro. Cadê que isso foi falado? Não teve. A Polícia Civil chegou a afirmar que Guaranho teria morrido em consequência dos ferimentos, mas em nota no final da tarde voltou atrás e destacou que ele segue internado em estado grave. Ao descer do veículo, se dirigiram aos presentes dizendo aos gritos: aqui é Bolsonaro. Guaranho deixou o local e 20 minutos depois retornou sozinho. Foi recebido por Arruda e pela esposa, a policial civil Pamela. Então essa mulher também é policial civil, que se identificaram como agentes de segurança pública. O guarda civil sacou a arma ao mostrar o distintivo. Neste momento, conforme o registro policial, Guaranho efetuou os 2 primeiros disparos, acertando a vítima. A imagem de uma câmera de segurança mostra quando o guarda municipal, mesmo ferido já caído, dispara contra o agente penitenciário. O guarda é o petista e o agente seria o bolsonarista, né? Segundo o que eles dizem, né? Lá, fruto da intolerância. Quer dizer, quando era o Adélio Bispo, não falaram esse tipo de coisa, né? Culparam o Bolsonaro ainda, né? Culparam o Bolsonaro pelo discurso dele. Nosso companheiro amigo, guarda municipal, foi assassinado ontem, sua festa, um policial penal bolsonarista tentou invadir. Festa com uma arma, trocar. Engraçado, né? Esses caras falam invadir, eles invadem todo lugar também, né? Ambos morreram, trocaram tiros, uma tragédia fruto da intolerância dessa turma. O povo que se diz tão contra o armamento, a legítima defesa, que falam em situações de crime não reagir, nunca reagir, né? Cara, o que me espanta é a canalice desse povo de um dia para o outro ser contra o armamento, no outro dia enaltecer que ele tentou se defender, que evitou uma tragédia maior. Vocês entendem a ironia da questão?
O que aconteceu foi uma tragédia, não tem nem o que ser dito, é um absurdo o que aconteceu. Né? O cara chegar e invadir propriedade privada, não se invade. Ah, o cara tá fazendo uma... Cara, daí, direito do cara, da mesma forma que tem bolsonarista que faz festa, cara, normal. O que não pode é ter invasão de privacidade. E outra coisa, todo mundo ali, engraçado, todo mundo envolvido nessa ação era agente de segurança pública. Né? Um policial, guarda municipal, agente penitenciário, uma mulher policial civil. E tudo gente, assim, armado. E assim, o que mais assim é irônico é que não tinha nenhum civil nessa história. Não tinha nenhum civil. E esses caras da mídia, eles falam, demonizam a população civil, sendo que de fato a população civil é muito mais pacífica do que esses caras aí. Não faz sentido você dizer que não, a polícia tem que estar armada. Porque se você fala, não, tem que tirar a arma da polícia. Então como é que vai combater o crime? Não vai ter o combate ao crime. Agora, se você dá arma para a população, aí é outra coisa. Se desarma a polícia e dá arma para a população, aí eu acho que é uma coisa positiva. Eu até acho que isso é o ideal, desarmar a polícia e dar arma para a população. A população é que deveria formar instâncias para processar alguém, para realmente combater o crime. A gente uma polícia privada, algo que não tenha vínculo com o Estado, que nós sabemos que o Estado é muito corrupto, não investiga as coisas direito, às vezes é lento. E olha só que coisa. Materializar. Todo mundo falando isso. O presidente do Senado, Pacheco, diz que o assassinato é a materialização da intolerância. A convivência com o contraditório deve ser mais do que respeitada, deve ser preservada e estimulada. O diálogo e busca de consenso, evoluir para um país melhor. Tá vendo? Todo mundo agora vai tentar. O problema é esse: todo mundo agora o legado de Jair Bolsonaro, ó, o Boulos falando. O cara mais pacífico, invasor de propriedade privada, é outro que invade, né? E quer falar. O ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, destacou em suas redes sociais o desafio da justiça eleitoral, do Ministério Público e das forças policiais para proteger a democracia diante dos episódios da violência política, disseminada, segundo ele, pelo bolsonarismo armamentista. Quer dizer, quem foi atacado em 2018 não foi um petista, foi o próprio Bolsonaro. Né? A justiça eleitoral, o Ministério Público e as polícias estão diante de um gigantesco desafio de dar a garantir que a violência política espraiada pelo bolsonarismo armamentista não destrua a democracia brasileira. Vocês estão entendendo a questão de tudo isso? Como isso está sendo usado pelo... Vocês estão vendo como está sendo usado isso como arma política? Por isso que eu digo, nessa situação atual, não dá para praticar esse tipo de coisa. Praticamente dá até para dizer que isso foi um ato totalmente burro. Mas isso mostra como é a polícia na sua essência. Por isso que eu digo, não, acho que ainda mais depois da pandemia. Lembra da pandemia? Que a polícia arrastava as pessoas pela rua porque elas não queriam voltar para casa ou porque estavam simplesmente numa praça. Ah, mas a praça estava interditada. Errado está o Estado. O Estado diz, a praça é espaço público, não é de todos? Por que o Estado toma, então? Mas é que tá, a praça pública, ela é espaço, não é de todos, é do Estado. Esse é um argumento falho. O Estado, quando quiser interditar, interdita no momento que ele quiser. Aí você fala, mas o ambiente privado, por exemplo, nos condomínios, tudo estava legalizado. O prefeito que votava para fechar tudo nos condomínios deles, iam para a piscina, faziam aglomerações. A época da pandemia, quem era a favor da polícia de direita tem que ter
uma coisa em mente, que a polícia é o braço armado do Estado. A polícia é o braço armado do caos. Se não tivesse polícia, não teria pessoas para cumprir ordens do Estado. A pessoa fala, mas o Estado, ele positiva leis para gerar coerção e as pessoas respeitarem. Não. Quem faz as pessoas respeitarem é a polícia, é o exército. Se o Estado não tivesse polícia, nem exército, nem armas, as pessoas não iam respeitar o Estado. Ah, mas não ter punição. Quem que vai me prender? Quem que vai me prender? É o mesmo caso, aquele filme chamado Demolidor, do Wesley Snipes. É bem isso. Imagina uma polícia desarmada com um criminoso daquele. Ele simplesmente vai descer o cacete em todo mundo. E ninguém vai conseguir prender o cara. Essa é a questão do problema de desarmar a polícia. Um cara desarmado que luta bem, ele consegue acabar com a polícia desarmada. Por isso que a polícia tem armas para garantir a segurança. Só que a polícia, ela no Brasil, ela age de forma errada, equivocada. Nunca a mesma polícia que chega e pega bens de privado, de pessoas ali privadas que estão exercendo o seu comércio. Ah, mas é ordem do governo. Sempre esse argumento. Ah, mas é ordem de tal pessoa. E se toda a corporação começasse a desrespeitar o Estado e falasse, não vamos cumprir as suas medidas. E guarda municipal, gente, é o mais esquerdista de todos. Se tinha agente da segurança pública que mais fazia cumprir os decretos inconstitucionais da ditadura sanitária, eram os guardas municipais. Por isso que depois, acho que de muito tempo, quem falava que tinha que armar a guarda municipal, gente, não tem não, eles têm que ficar desarmados mesmo. Porque o guarda municipal é basicamente nada. E ele é incrível, ele é o mais esquerdista de todos. É incrível, ele é o mais esquerdista de todos, o guarda municipal. Você vê o Lula, que é contra o armamento civil, que é contra o armamento, fez o Estatuto do Desarmamento, e o cara, um policial armado, petista. Por quê? Porque na visão desse cara, só ele pode ter a arma. Só ele pode ter a arma para se defender. Por quê? Porque ele tem a chancela do Estado. Porque ele tem a chancela aqui, ó, carimbado. Pá! Só eu posso ter a arma, você, plebe, não. É a mesma situação lá da Europa, de políticos que faziam medidas restritivas de Covid pesadíssimas e no privado estavam em festas. Isso, tudo para plebe, nada para mim, tudo. O problema do controle estatal e de toda essa questão é isso. E o Estado, ele funciona, o poder do Estado é esse Estado democrático de direito, que na verdade funciona para o Estado grande tudo e para o particular pequeno nada. Então, é essa a questão. Eu vi um comentário muito interessante do canal do Ancapsu. O Peter realmente ele faz vídeos sensacionais, porque ele tem um conhecimento de direito, como eu, né? Ele fez parte um pouco do direito. E apesar de muito liberal, muito desses caras libertários de direita, eles detestarem o direito, porque eles falam, não, isso é coisa de esquerda. Tem muitas coisas no direito que são importantíssimas. Por exemplo, o direito de primeira geração. O direito de primeira geração, ele é liberdade. O direito de primeira geração, de primeira dimensão, ele fala a respeito da liberdade, que é quando o Estado ele não pode entrar na sua vida privada. Ele existiu na Revolução Francesa, que era para diminuir o poder do Estado e, com isso, o privado ter mais direitos naturais garantidos. É a Constituição americana, ela é negativa, né, ao ponto de que tem lá só direito negativo que o Estado não pode fazer. Já o direito brasileiro ele é muito de segunda e terceira geração, que são os piores direitos, que é quando o socialismo, eu acredito que eu até tenha falado disso num vídeo anterior já, mas isso é bem do socialismo, porque o direito de segunda geração já fala de direitos sociais, de direitos coletivos.
O de terceira geração ainda é pior, fala de direito do meio ambiente, direitos nada a ver, que não existem, né? Direito de transporte público, alguma coisa do tipo. E vocês entendam uma coisa, quem diz que direitos individuais podem ser botados à parte por direito coletivo é louco. É louco, simplesmente é louco. Ainda mais o cara que se diz direita, óbvio. Quem é de direita falar isso que é louco, porque esquerda, sim, para esse cara faz sentido mesmo. Porque direito de segunda e terceira geração realmente é o crescimento da esquerda. Né? É quando a esquerda falou, bom, a gente está perdendo na questão da liberdade, temos que controlar todo mundo agora. Basicamente é isso, né? Mas enfim, é isso. Ó, tem o general da reserva, Carlos, não sei das quantas, ex-ministro da Secretaria do Governo do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que a violência vai aumentar na campanha eleitoral se quem estimula essa prática não for punido e preso. O caminho natural do fanatismo político é violência e vai ter mais, não vai parar aí, se a polícia, a justiça e o Ministério Público não tomarem previdência. Vocês percebam muito bem aqui que eles sempre falam isso, nunca eles punem o agressor, nunca querem punir o agressor. Porém, no caso do Adélio Bispo, você vê que houve uma questão diferente. O Adélio Bispo, quando deu a facada no Bolsonaro, ele fez isso premeditadamente e ele armou esse esquema, porque se o Bolsonaro morre, ia ser um desastre. O Haddad ia ganhar fácil. A gente não ia ter tempo para achar um candidato de direita ali e alçá-lo à presidência. O Alckmin, o João Amoedo, globalista, não ia ter como. A gente ia perder aquelas eleições. Então, o ataque ao Bolsonaro foi a última escapatória da esquerda de, naquele momento, ganhar as eleições. Eles sabiam disso, que o Bolsonaro estava muito forte. E isso que, ironicamente, não deu mais força ao Bolsonaro, porque ele sobreviveu a esse ataque. Ele sobreviveu e ainda teve muita gente de esquerda fazendo teoria da conspiração de que ele não tinha recebido a facada, que isso foi para ele ganhar as eleições e tal. Só que o Bolsonaro já ia ganhar as eleições de qualquer jeito. Ele já estava muito forte. Isso só realmente fortaleceu ele ainda mais. No primeiro turno ele quase ganhou. Ele ganhou quase no primeiro turno. Foi uma eleição fantástica. A Datafolha dizia que o Bolsonaro ia perder em todos os cenários para o Haddad. Estava totalmente errada. Então, assim, violência política é algo muito sério. Algo muito sério. Mas uma guerra civil mundial não é uma coisa louca de se pensar. Porque os ânimos, toda essa questão envolvendo, por exemplo, a guerra da Rússia na Ucrânia, a Rússia tem muita influência, muita gente pode ser cooptada pela Rússia, né? Não sei até que ponto a Rússia pode querer expandir seu império, porque é aquilo, se você tem agentes infiltrados num país, é muito fácil de você dominar a população, é muito fácil de você dominar a população, ou o país, né? Porque você tem gente infiltrada lá dentro, você coopta essa pessoa e ela ajuda você. Né? Você tem o seu infiltrado no país. Então isso aqui, a gente está falando de uma coisa aqui, por exemplo, de pessoas de esquerda falando de violência, mas eles esquecem de que há pouco dia, né? Eu acho que foi no sábado, ou na sexta, uma pessoa que nem era político, que já tinha deixado o cargo, Shinzo Abe, morreu em decorrência de um atentado. Ele era de direita. Então, assim, esse tipo de coisa, atentados a pessoas, por questões políticas, infelizmente é uma realidade. Uma forma de solucionar isso, separar todo mundo. Faz o que eu falo de segregação voluntária. Por que um cara de direita tem que conviver numa sociedade com um cara de esquerda? Separa. Simples. Um cara quer ir para lá? Separa. Simples. Não tem que deixar os dois conviverem juntos. A separação é a salvação. É o que vai fazer o mundo ficar melhor. Ironicamente, o termo correto seria a balcanização, que aconteceu no Balcãs. Todos os povos ali, grupos étnicos que estavam brigando, acabaram se separando, a Croácia ganhou a independência,
A Sérvia foi para um lado, aí Montenegro, todos aqueles países, lembra? Era Sérvia, Montenegro também ganhou a independência, teve a Bósnia, teve a Eslovênia, acredito, ou Eslováquia, não lembro, são, né, quase parecidos, mas assim, eles se desmembraram e formaram vários estados autônomos. E o conflito cessou. Simples. Querendo ou não, é uma forma boa de resolver conflito, é a separação. Fica cada um para um canto, evita conflitos. Mas isso aqui é muito importante para as pessoas analisarem. Muito importante a gente analisar é que todos que estavam envolvidos estavam previamente armados, por serem agentes de segurança pública. Eu acho que a polícia, até se você for pensar bem, ela comete muitos crimes sim. Só que a esquerda, ela não propõe uma solução para isso. Ela não quer a população armada. Então como é que a gente resolveria? Não há uma solução. A esquerda não propõe essa solução. Eu acho que sim, armar os civis é muito bom, porque o civil, ele tem muito mais responsabilidade, ele não é arrogante de achar que ele sabe tudo. Acho que isso é muito importante. E sim, tem um problema institucional muito grave na polícia. Ou não só na polícia, mas na segurança pública estatal. Já falei isso em outros vídeos, acredito. Tenho certeza que já comentei a respeito de que eu acho que a esquerda entra em contradição. Porque sim, de fato, a polícia tem muita coisa errada. O militarismo moderno é ruim. A pandemia de Covid, mostrou pra gente que a polícia deu força às medidas restritivas do Estado. Isso foi terrível. As pessoas que ainda não abriram os olhos, que se consideram de direita ou conservadores, entendam. Não defendam com unhas e dentes a polícia. A polícia é uma instituição estatal que não está nem aí para você no fim das contas. Não estão nem aí. Ah, mas eles combatem bandidos. Lembra na época da pandemia. Você acha que eles combateriam traficantes com aquela mesma vontade que eles arrastavam as pessoas pelas praças? Porque simplesmente estavam nas praças? É isso. Um abraço. Muito triste. Isso vai dar muita força para a esquerda. O cara que fez isso é um idiota. É um imbecil. Vai dar muita força. É igual o caso da Marielle. Não, cara, se alguém matou ela por algum motivo político que eu acho que não aconteceu, foi muito idiota. Foi muito idiota. Você só dá munição para o seu adversário. E todo mundo ao redor que é contra esse tipo de violência, que é a favor do isolacionismo, sofre. Porque da mesma forma que, por exemplo, o cara é de direita, mas aí ele é taxado como bolsonarista automaticamente. E isso é muito grave. O Lula, acredito que alguns dias atrás, ele ironizou um ataque de um petista num repórter, que o petista jogou o repórter contra um caminhão e quase morreu. Isso não é lembrado pela mídia também, muita gente já apontou. Mas sim, de fato, a esquerda ela é muito mais truculenta e violenta. Por isso que a direita não poderia cair nessa questão. Isso foi um ato burro. A mídia, ela vai pegar nisso e vai tentar punir o Bolsonaro por alguma coisa desse tipo. Então fiquem atentos aí. Vamos ver o que vai desenrolar nesse caso, né? Mas é muito triste, porque agora a esquerda tem um Marte. Enfim, um abraço. Se inscrevam, curtam meu vídeo. Compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. Um abraço.